Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aí de letiva, falando da história da nossa cidade, do início até nos dias atuais. Tem muito conhecimento, pessoal, tá? Vou deixar o site lá para vocês entrarem, pesquisarem, né? Que é um blog, tem vídeo no canal da Prefeitura de Formosa, também vou estar mandando para vocês no grupo do WhatsApp, né, que vocês possam também pesquisar, conhecer a história, né, das ruas, né, conhecer porque chegou o nome Formosa, né, tem uma longa história disso. Nas outras aulas nós falamos, né, sobre o projeto, a origem da cidade, né, e eu falei lá das origens da cidade, que existem cidades planejadas e espontâneas, e eu deixo uma pergunta aqui para vocês que vocês vão me responderem. A nossa cidade, ela foi planejada ou espontânea? Depois, diante do conteúdo que nós já começou a falar, vocês acham que ela foi planejada ou espontânea? Explica nem por quê. Depois nós falamos sobre localização geográfica, bacia geográfica, né? Formosa é o berço d'água. E vem mostrando lá, mostrei para vocês história, né, de Formosa, vocês conhecerem diante disso tudo. Hoje, é o seguinte, para iniciar nossa aula, eu vou deixar aqui uma mensagenzinha para vocês. O segredo é saber aceitar e ser feliz com a vida que tem que ser, sem nunca desistir de lutar por seus sonhos. Essa é a mensagem do dia que eu deixo para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Mais uma aula nossa aí agora, que nós vamos estar falando agora sobre os primeiros habitantes de Formosa. Quem foram os primeiros habitantes de Formosa? Vamos conhecer a história, né? Os primeiros habitantes de Formosa, pessoal, nós sabemos que os índios, né, eles eram os nativos aqui do Brasil, então, fluentemente na nossa cidade também, né, esses primeiros registros aí que tem, né, da arqueologia, que também há, né, existia aqui os antigos paleoíndios, né, 450 a.C., então que era povoado aí pelos índios crixás, que povoaram a Crixalândia, que hoje é o povoado do Barreiro, que fica depois de Bezerra, antes do JK, né? E o Bisnal, né? Como nós falando sobre a Pamonharia Bisnal, a Cachoeira Bisnal, são dois locais muito próximos, né? Que pode ser considerado uma região onde tem esses registros. Inclusive esse sítio arqueológico no Bisnal, né? Eu já visitei ele, realmente tem essas escritas que significa, né? Os primeiros homens que teve lá, que é dentro da antropologia, que são os índios, né? E eles ficaram naquelas remediações ali do povoado do Barreiro com o Bisnal. Tirando também, nós tínhamos aqui um sítio arqueológico, próximo à Cachoeira do Itiquira, que era uma caverna que foi implodida, né, por empresa britadora da Impol na época, que eles explodiram fazendo aquela brita, né. E nós temos também o outro, o sítio arqueológico Toca da Onça, que é a Fazenda Capitinga, né, aqui descendo o Paraná aqui. A gente vê lá também, tem alguns vestígios arqueológicos, na Serra do JK também tem, e na Lapa da Pedra, que fica nessa remediações lá do JK. Então são os principais sítios arqueológicos que comprovam, né, que os índios passaram por aqui também. E depois, né, nós vimos aí os primeiros habitantes, né, nós sabemos que foram os índios. E depois veio o surgimento do Arraial dos Couros, né? Esse Arraial do Couro, pessoal, ele se iniciou com a Estrada Geral do Sertão, que vinha dos Currais de Pernambuco e Bahia. E aí eles cruzavam aqui na nossa região, na Estrada dos Currais São Francisco, aqui na Bacia São Francisco, tá? Então, da onde começou essa né? Isso foi na década de 1700 e pouco,
né, vinham, foi na época da colonização do Brasil. Então, a nossa cidade já vem aí nos meados, né, desde a época de da colonização, né, que eles vinham para cá, onde trazia os gado, né, aonde vinha com gado e tudo, e aqui tinha grande capim, que é chamado braquiara, que eles vinham, né, que eles encontraram bastante comida e água em excesso para o seu gado. Tá? Nessa época, pessoal, o que acontecia? Os negros escravos vinham, tá, junto com o rebanho, correndo lá dos seus servos, lá de Pernambuco e na Bahia. A partir de 1739, né, foi comprovado aí por documentos oficiais em Portugal que os primeiros moradores brancos de Formosa foram aqueles que estabeleceram as fazendas de criação de gado naquela época, né? E aí, também isso foi em 1739 e também em 1736 houve um marco histórico, foi a instalação da estação fiscal, registro da Lagoa Feia ali, por ordem, né, do rei de Portugal, temendo a invasão do ouro e não pagamento dos tributos, né, que foi a instalação aonde eles cobravam os tributos em relação a isso, e com medo, né, que nessa área aqui, né, de Minas, Goiás, é a área que tinha muito ouro. Aqui vem mostrando, né, a imagem daquela época, tá? Isso são histórias, são registros antigos, que no qual quem vem desenvolvendo essa pesquisa dentro da nossa cidade, né, nós temos aí um professor historiador, que é Samuel Lucas, e também tem, né, a professora Raquel, também desenvolve essas pesquisas sobre a nossa cidade, que nos ajuda, tá, né, a conhecer nossa cidade, ver como que é a história da nossa cidade, tá? Então, aqui foi a instalação desse registro, deu o cruzamento das estradas de Currais de Bahia com a estrada dos Currais de São Francisco, que era aqui na margem da Lagoa Feia. Então, a margem da Lagoa Feia foi todo o início da nossa cidade. Depois dessa fundação do registro da Lagoa Feia, foi aberta oficialmente a Estrada Geral do Sertão, que ligava Goiás, que era na região ali de Pirinópolis, Corumbá, até a Bahia, passando por Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Mestre das Armas, né, que chamava na época de Mestre das Armas, e Formosa, que chamava Couros, tá? Aí o pessoal fala, não, Formosa surgiu devido às casas de couros. Não foi. Foi devido ao comércio de couros, né, que eles faziam aqui. Era o comércio da carne seca e também comercializavam o couro, onde eles vendiam para São Vicente, em São Paulo, né, a primeira cidade que surgiu no Brasil. Esse trecho, né, passou a ser reconhecido por Estrada Colonial Planalto Central, que teve a responsabilidade de impulsionar a história, a economia, a cultura, o turismo, né, a gastronomia, a hotelaria, em toda a parte dessas regiões. Então, daí eles começaram o crescimento, né, de instalações, e foi crescendo, né, nessas partes, né, a parte histórica, econômica, cultural e turismo, né, na culinária, na parte de hotel, tudo. No final do século XVII, os negros aqui, eles já povoavam a região. Por que eles já povoavam? Porque eles vinham fugindo junto com rebanho de gado que vinha lá de Pernambuco e da Bahia. E eles já povoavam ali aonde? Na região próxima à Lagoa Feia, aonde chegaram a estabelecer Arraial dos Couros em 1749, que Formosa primeiro foi chamada Couros, depois Arraial dos Couros, tá? Aí teve também o surgimento do Arraial Santo Antônio de Itiquira, que aí é a história que um pouco que nós conhecemos, né? Que antes dessa história também teve aí, no final do século XVII, os negros que já povoavam a região, principalmente no Vão do Paraná, eles estabeleceram o Arraial Santo Antônio, né? E aí, o que aconteceu na Barra do Paraná com Itiquira? Então, no século XVIII, né, uma onda de febre amarela, né, aconteceu no Arraial Santo Antônio de Itiquira. Você imagina, nós hoje estamos aí com a pandemia, né, graças a Deus está a vacina já, e naquela época, a febre amarela, né, era
que nem fosse hoje, tá? A doença estabelecida e matava. Fazendo com essa população que estava nesse surgimento do arraial que tinha sido surgido lá, fugisse para o local aonde eles estabeleceram a moradia no Arraial dos Couros, aqui na beira da Lagoa Feia, né? Que já existia lá povoados de negros, mas tinha esse outro povoado lá que eles faziam, né? Que vinham com os gados e ia se povoando lá devido à água e devido ao excesso de comida, né? Que naquela época o braquiária era um capim nativo dessa época, que é até hoje, né? No Cerrado. Diante disso, pessoal, né? Que nós estamos vendo, em 1744 e 49, né, veio o padre Antônio, bispado de Pernambuco, e realizou a primeira missa em Formosa. Essa missa, tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui lá é lá dentro da lagoa, dentro daquela mata da Lagoa Feia. Lá tinha um cruzeiro, né, que é onde foi rezada a primeira missa de Formosa. Foi na beira da Lagoa Feia. E esse padre, ele foi ali responsável por fazer a documentação, dando a instalação funcional do Arraial dos Couros. Então, primeiro vamos chamava Couros, depois veio chamar Arraial dos Couros. E algumas fontes, né, como eu falei para vocês, algumas pesquisas, né, essas missas foram realizadas à margem da Lagoa Feia. Em 4 de outubro de 1767, o padre Antônio Francisco era de Luziano, será a primeira missa na casa de oração dos Couros, ficando responsável pelas missas locais. Já era outro papa que veio para cá. Em 1800, a casa de oração de Couros passa a ter como vigário escrivão padre Manuel Pereira Amorim, né? E também sendo datado 5 de novembro, o casamento de Tomás Ferreira de Aquino, tá? Então, aqui vocês perceberam, né? Nós vimos, primeiro, né, os primeiros habitantes, que eram os índios, né? Que ainda encontra algum sítio arqueológico na nossa cidade, que é na Cachoeira do Bisnal, ali, né? Que é hoje perto do Barreiro, né? Nós temos também aqui a Toca da Onça, CJK Lapa da Pedra, nós vamos encontrar. Tem aí o surgimento do Arraial dos Couros, que foi na beira da Lagoa Feia, né? Deu-se por conta da estrada, da construção da Estrada Geral do Sertão, que vinha dos currais de Pernambuco e Bahia, e se cruzava aqui com os currais de São Francisco, aqui na Avenida Lagoa Feia, né? Depois veio as instalações, né, cruzamento, aí veio, né, oficialmente foi dado o registro da Lagoa Feia, oficialmente a Estrada Geral do Sertão. Nessa estrada aí depois veio, no século XVIII, os negros já povoavam a região, que chegaram a estabelecer o Arraial dos Couros, tá? Aí tinha o surgimento, o Arraial Santo Antônio de Tiquira, que ficava no Vão do Paraná, né? Que eles vieram de lá, do Vão do Paraná do século XVIII, devido à onda de febre amarela que teve lá, e eles se fugiram do local onde veio morar na moradia do Arraial dos Couros. Depois, vem falar da parte religiosa, que veio o padre Antônio Mendes Santiago, que era um padre que rezou a missa, né, lá na margem da Lagoa Feia, dentro da mata, onde é a mata hoje, tá? E dando aí o documento inicial para a instalação do Arraial de Couros, tá? E aqui, pessoal, tem algumas, essas aqui são as referências, tá? Essa parte aqui, ó, é a referência do blog, que vocês podem entrarem lá e realizar as pesquisas. Lembrando a vocês que lá vai ter um vídeo onde eu vou estar falando sobre a história, a história de Formosa, contada pelo professor Samuel Lucas, que é um dos grandes parceiros meu nessa pesquisa, que tem me ajudado, me dando as dicas em relação a isso. Em breve vou pedir ele para gravar um vídeo contando para vocês. E também vou botar um vídeo para vocês lá falando por que Formosa tem esse nome, né? Um aluno perguntou para ele fez a pesquisa, né? E explicou
Então, esse vídeo eu deixei lá para vocês da seguinte forma: vocês vão procurar fazer para mim, tá? Um relatório desse vídeo. Porque o município Formosa tem esse nome? Vocês vão assistir o vídeo e fazer um relatório sobre o vídeo, o que ele tá falando, tá? Esse é o relatório 1 que vocês vão estar fazendo, tá? E é o primeiro relatório. No próximas aulas que eu for trabalhar com vocês, eu vou pedir que vocês tenham no caderno, eu vou estipular a aula 1, vocês vão fazer o relato, a aula 2, outro relato, tá? Mas isso eu vou pedir na próxima aula. Nessa aula agora, vocês só vão fazer porque o município de Formosa tem esse nome. Vão fazer esse relatório, tá ok? Vocês vão fazer esse relatório, colocar o nome completo, a série completa de vocês e postar para mim na plataforma, tá ok? Tá? Tenham uma boa semana, se cuidem.